Ê, lasca, hein? Então aí, gente, canal Tricolaço por aqui, mais um vídeo pra gente falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, depois de Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, na discussão que a gente acompanha pela internet, pegou fogo da metade pro fim, muito por causa da arbitragem, já no final do primeiro tempo, né? Mas tem bastante coisa pra gente falar, então vou tentar dividir os temas assim. Primeiro, atuação. Então, o São Paulo vai para um jogo onde a expectativa era muito negativa, né? Onde até eu achava que o São Paulo podia perder, porque o Atlético é forte, o Atlético é um dos cotados para estar na ponta do campeonato, ainda não está, apesar de ter perdido o primeiro jogo para o Grêmio, que é um time bem irregular, por sinal. Ia jogar em casa hoje, então, na teoria, e como o São Paulo não tem vivido um grande momento, apostar numa derrota não era um absurdo. Eu torcia para o contrário, né? E até falei semana passada, porque o fato do São Paulo ter empatado em casa contra o, o Sport meio que obrigava o São Paulo a ganhar o jogo de hoje. Mas a gente sabia que era muito difícil. Porém, essa expectativa foi revertida por uma grande atuação do São Paulo, se a gente considerar os aspectos desse jogo. Não foi uma grande atuação do ponto de vista plástico, técnico, não foi um jogo de chapéu, de drible, de bola embaixo das pernas, mas foi um jogo correto, maduro, inteligente do São Paulo. E que o São Paulo, mais uma vez, pode voltar nos vídeos que eu falo do Atlético Mineiro aí, mais uma vez poderia ter vencido o Atlético Mineiro em Minas Gerais. E mais uma vez o que definiu a falta de vitória foi a falta de capricho no momento final das jogadas que o São Paulo criou. O São Paulo começa um pouco tentando se achar, o Atlético vai para cima, consegue usar bem o lado esquerdo, o que já indicava que o Wendel seria a saída por ali, mas o Atlético estava aproveitando bem, especialmente com o Hulk daquele lado, mas sem produzir nada muito perigoso. Aí o São Paulo passou a usar muito o lado esquerdo, em combinação do Wendel com o Marcos Antônio, que acertou a saída de bola do time hoje, e começou a trabalhar no campo do Atlético também. E o Ferreira teve uma grande atuação, levou o time para frente várias vezes. Teve o gol, marcado pelo Alan Franco, mas corretamente anulado, estava bem impedido por ali, mas foi uma mostra de que o São Paulo ia continuar trabalhando no campo do Atlético. Depois teve um lance perigoso do Hulk, foi só aquilo que o Atlético conseguiu produzir, e o São Paulo finaliza o primeiro tempo sendo superior ao time do Atlético. Então, apagando aquela imagem de um time que não ia aguentar a pressão, que não ia conseguir jogar lá. No segundo tempo, o São Paulo manteve esse ritmo, até as trocas. A mais determinante delas foi a do Wendel, que sentiu, né? Sentiu o muscular, estava cansado, enfim, precisou sair. O Enzo Dias não entrou mal, mas o Enzo Dias é menos ofensivo que o Wendel. São Paulo perdeu essa dinâmica. E depois que trocou Luciano, André e Ferreira pelo Lucas Ferreira, pelo Caleri e pelo Alves, caiu de produção. Aí, na minha visão, caiu porque perdeu mobilidade. O Caleri ainda está devendo mobilidade. Os meninos são bons, têm habilidade, mas foram marcados com mais facilidade e não conseguiram nem se movimentar tanto, nem dar espaço para movimentação. E aí o São Paulo já perdeu aí. E o Atlético fez trocas positivas também para si. O Bernard melhorou um pouquinho o time do Atlético. O Saravia melhorou a marcação daquele lado do Lucas Ferreira. Por isso que eu acho que o Ferreirinha não deveria ter saído. Eu não sei se ele saiu por cansaço, porque pediu, não me lembro de ter visto isso. Mas só essa condição justificaria a saída dele, porque mesmo com a entrada do Saravia, ele continuava pressionando por ali. E depois teve a entrada do Júnior Santos, que eu acho que ajudou mais ainda na pressão. Se o São Paulo tivesse um Júnior Santos, cara, olha, vou te falar uma coisa. Aí, o segundo aspecto que eu acho que a gente precisa levar em conta é o que a galera está discutindo na internet em termos de arbitragem. Primeira coisa, não acho que a arbitragem definiu o placar, está longe disso. O único momento que a arbitragem precisou interferir pelo placar do jogo, eles acertaram, que foi no lance do gol do Alan Franco.
De resto, a arbitragem para mim não foi ruim. Mas as pessoas estão pegando no pé por um motivo que eu considero justo. A torcida reclama que o Ramon Abate Abel deveria ter expulsado o Lianco no lance da falta em cima do Ferrarese, dentro da área, no momento do ataque do próprio Atlético, quando o Lianco estava lá, no lance de ataque. E ele, enfim, pegou o Ferrarese pesado, jogou o Ferrarese no chão, entrou fazendo dando no meio das pernas do Ferrarese ali. Nesse momento, o Zubeldia reclamou, tomou amarelo, continuou reclamando e foi expulso. Minha visão é a interpretação do árbitro, e eu acho até que ele deveria ter expulsado o Lianco antes, naquele lance onde ele chama a atenção do Lianco e do Ferreira, porque o Lianco empurra o Ferreira na frente dele. A explicação é que ele quis demonstrar o que o Ferreira tinha feito com ele, mas não interessa. Foi na frente do árbitro, assintoso. Para mim, ali já era motivo para vermelho. O árbitro não deu, ele levou o amarelo. E aí acontece aquele dilema, né? Ele poderia ter dado vermelho no lance do Ferrarese e preferiu não dar. Nada o obriga a dar um vermelho ali. É leitura que ele faz. Né? Não está na regra nunca está explícito dar o cartão quando o jogador entrar no meio. O caso ali seria amarelo para o segundo vermelho. Não tá, o árbitro julga isso. E julgar não está errado. Se a gente achar que julgar está errado, a gente vai ter que voltar àquela discussão do VAR e achar que o VAR tem que interferir sempre. E nós que defendemos a não interferência do VAR, usamos esse argumento. O árbitro tem liberdade para escolher. Eu acho que a escolha dele foi errada. Eu discordo da avaliação dele de que o Lianco não deveria levar cartão ali. Mas ele é soberano para tomar essa decisão. Daí eu acho que o chilique do Zubeldia não se justifica. De novo, basta reclamar, não precisa dar chilique, cara. Vai ficar longe, não é só ficar longe do time hoje, vai ficar longe do time num jogo importante contra o Cruzeiro na semana que vem em casa. Faz diferença não ter o técnico ali. Errou o Zubeldia para mim. Depois no lance que ele expulsa o Caleri, a expulsão é correta também, ele vai no VAR. Você vê que ele ainda preferiu dar amarelo pro Caleri. O VAR chamou, ele reavaliou e achou que deveria ter expulsado. Foi correto, não tem erro ali. O que eu acho que o Abate Abel erra, onde eu acho que o Abate Abel erra, é que ele, assim, eu acho ele um árbitro muito bom. Mas ele tem um critério que ele usa para disciplina parecido com o que ele usa para força nas jogadas, violência nas jogadas. Vou tentar explicar. Ele é um árbitro que deixa o jogo correr, e eu acho isso positivo. E eu realmente acho que não tem que dar faltinha, encostão, o cara resvalando no outro, não tem que dar. O que eu questiono é que ele mistura as duas coisas. Então, por exemplo, disciplinarmente, ele tem que julgar o Lianco por aquele lance, não basta julgar só a falta. Disciplinarmente, o cara entrou muito duro no Ferrarese. E foi falta, e ele deu a falta. Só que ele usa um critério mais ou menos assim: olha, eu não dou falta. Mas como eu dei essa falta, eu não vou dar um amarelo porque não precisa. Não, são coisas diferentes. Avaliar disciplinarmente é diferente de você avaliar a contundência do lance. Entendeu? Então você pode continuar não dando faltinha, mas se o lance merecer cartão, tem que dar cartão. Porque aí ele fica vendido em algumas situações. Por exemplo, ele foi cobrado assintosamente pelo Hulk numa falta no final do jogo, que não foi dentro da área, mas para mim foi falta. Ele não deu a falta. Então para mim ele já errou e não dá. E permitiu que o Hulk fizesse aquela cobrança assintosa contra ele. Não pode. Porque ele perde o controle da partida quando é assim. Ao não dar cartão vermelho naquela primeira intervenção do Lianco, ele perde o controle da partida para mim. Não estou nem falando da falta. Era na hora do desrespeito do Lianco com ele, quando ele resolveu chamar e só fazer uma advertência para os dois jogadores. Aí, ao perder o controle da partida, o jogador acaba fazendo o que acha que está certo. Porque aí o cara começa em campo também a confundir a não marcação de falta com
o fato do cara não dar cartão em lance que é mais pesado. E aí os caras vão pro pau. O Atlético bateu muito no São Paulo hoje. Bateu muito, porque não foi advertido da maneira correta. Ah, sim. E ele dá, apesar de não ter dado cartão pro Hulk, ele dá muita bola quando ele é questionado. Não pode também. Não pode, cara. Quer dizer, é um árbitro que subverte a lógica. Então ele fica assim: ah, eu não vou dar qualquer falta, mas se o cara vier me xingar, eu dou cartão pra ele. Tá errado. Tá errado, cara. O critério disciplinar dele é ruim, mas eu continuo achando que, tecnicamente, ele é um bom árbitro de futebol. Não acho que ele tenha interferido no resultado, não. E acho que continua sendo o árbitro apto para outras partidas aí. E o que mais que a gente tem? Em termos de escalação, eu acho que o Zubeldia achou uma baita solução para o jogo de hoje, porque veja bem, São Paulo não tem o Lucas, não tem... Nossa, eu vi uma discussão patética na internet. Gente, você de rede social tá perdendo a chance de ficar calado quando vai criticar o Zubeldia. Critique o Zubeldia pelos motivos certos. Os caras enfiaram na cabeça que o Zubeldia quebrou o Oscar. Não. O Zubeldia não quebrou nem o Oscar agora e nem no ano passado quebrou jogador nenhum. Nenhum jogador sai do time do São Paulo por causa da carga de treino do Zubeldia. E eu vi uma explicação horrorosa, falando que, tá vendo, foi usar no Paulista. Cara, no Paulista o São Paulo alternou escalações. Ou a turma esqueceu. No final você tinha semifinal, você tinha quartas de final. Teve o jogo que teve que garantir a classificação. São jogos que você vai com o time todo. Mas o São Paulo alternou escalações. O Oscar não jogou todos os jogos. E teve jogo que ele saiu do banco. Ele quebrou porque sentiu muscular. Ele vem de um outro futebol. Aí ele sentiu dores antes do jogo com o Tajeres, julgou que era importante atuar, o técnico julgou que era importante ele atuar, ele foi pro jogo, foi bem, ajudou o time e machucou. Isso é do futebol. Agora, a solução que ele encontrou hoje, porque no primeiro momento você fica com medo de faltar esses jogadores todos, ainda tem a questão do Luiz Gustavo, né? Que, poxa, a gente torce por uma melhora dele, o que ele tem é muito sério, gente. Muito sério. Ele tem tromboembolismo pulmonar, o trombo impede a circulação sanguínea e atingir uma artéria pulmonar. É muito sério isso. É muito sério. É sério do ponto de vista da vida do cara. E tem o Lucas machucado que não jogou, e também nós não tivemos... Quem mesmo? Ô louco, rapaz. O Pablo Maia que já está fora. Então são 4 desfalques diretos. E aí a solução foi, ele manteve os 3 zagueiros, ele manteve o Cedric do lado direito, que é aquela garantia de segurança que eu falei, porque ele não é o jogador que faz o corredor de ala, mas que ajuda na marcação. E aí o São Paulo impediu as descidas do Atlético por ali. O Ferreira, aí o Zubeldia deu, entre aspas, sorte de que o Ferreira foi bem ali pelo lado esquerdo, porque ele não tinha ido bem, mas é o segundo jogo que ele vai bem na sequência. E eu acho que o Luciano e André Silva funcionaram, e o Marcos Antônio fez o melhor jogo da sua passagem pelo São Paulo até aqui. Né? O que deu muita mobilidade. Ah, sim, o Wendel também jogou muito bem, que deu muita mobilidade para o time e permitiu que o time conseguisse trabalhar dentro da área do Atlético. Eu realmente não imaginava que o São Paulo fosse conseguir fazer um jogo nesse nível. E conseguiu. Agora, o resultado final, se a gente pensar em classificação, ele não é bom não por hoje. Ele não é bom por causa do que aconteceu na semana passada. O empate com o Sport. Passada essa situação, o próximo jogo é em casa, é com outro... Aliás, não tem moleza, né? Brasileiro não tem moleza. É Cruzeiro, depois é Botafogo fora e depois é Fortaleza, cara. Então e depois já tá chegando o clássico, acho que já tem... não vou lembrar de cabeça agora, mas 17, 20... aí tem mais um jogo no meio que eu não lembro e já tem o Palmeiras no clássico. Né? Então tem o Santos. Santos e Palmeiras são jogos próximos uns dos outros. Então, não é fácil o Brasileirão. Semana que vem tem o Cruzeiro. Com 2 pontos, você começa a se obrigar a ganhar. O que livrou um pouco a cara daquele empate do São Paulo semana passada é que Flamengo empatou em casa, o próprio Atlético Mineiro perdeu, o Internacional, por ter jogado com o Flamengo, não venceu, Bahia e Corinthians empataram,
Palmeiras empatou em casa. Isso manteve times que brigarão certamente pelo título no meio da tabela. Agora, precisa ver se, por exemplo, se o Palmeiras ganha hoje, já descola. O Corinthians ganhou ontem, deu uma descoladinha. O Fluminense estava ganhando. O Fluminense está até atrás, porque ele tinha perdido, né? Mas já passa, porque vai para 3 pontos. O Atlético permanece igual, até pior, porque fez só 1 ponto. A gente precisa ver como é que vai ser Internacional e Cruzeiro agora. É um jogo com cara de empate de novo, então pode ficar tudo meio ali. Vitória e Flamengo, talvez, aí já tem mais uma cara de Flamengo, já é um que vai dar uma escoladinha de novo. O ideal, se ganhasse a semana passada, o São Paulo ia estar na turma dos 4 pontos, ia estar nos 6 primeiros lugares, ou até os 8 primeiros lugares, com a rodada terminando. Com 2 pontos, vai ficar ali abaixo do 10º. Então, o que pode, entre aspas, livrar a cara é, de novo, uma turma grande no meio aí empatar. O problema é que depois de 3 rodadas, se essa turma ficar empatando também, aí quem já está com 4 ou 5 pontos vai começar a abrir, né? Então, é por isso que é importante, por exemplo, buscar uma vitória na semana que vem. O ideal é tentar ganhar a semana que vem e ganhar na outra. É tudo muito difícil com brasileiro, com Libertadores ao mesmo tempo. O que ajudou muito no caso da Libertadores foi ganhar fora, né? Porque se você ganha do Aliança Lima quinta-feira, você fica já começando a abrir caminho. É cedo, é verdade, mas começa a abrir caminho para uma classificação. E aí, pavimentando a classificação, você começa a ficar mais tranquilo para administrar o Campeonato Brasileiro também. Vamos ver. Do que tem de hoje é isso. Ficaria muito feliz se o São Paulo tivesse ganhado, acho que todo mundo ficaria. E teve chance para isso, mas acho que dentro do que era possível fazer, foi até bem feito. Um detalhe importante. Alves e Lucas Ferreira não entraram mal, mas olha a situação. O Caleri foi expulso, o São Paulo precisou se guardar mais do que estava guardando. Eles já não estavam com uma atuação assim muito boa, né? Eles estavam discretos em campo. O Alves tentou 3 conduções de bola para sair, errou todas, perdeu todas as jogadas. O Lucas Ferreira achou uma chance de chutar logo que entrou, seria um golaço. Depois ele tentou mais 2 jogadas de escape pelas pontas e nas 2 ele perdeu para a marcação. Isso é sinal de imaturidade ainda por causa da juventude dos dois. Isso é sinal de que não adianta ficar pedindo, pelo amor de Deus, para colocar os moleques em campo, porque não é em todas as ocasiões que eles vão conseguir jogar bem. Não é. E alguém pode dizer, podia ter posto o Rian, por exemplo, no final, para que o São Paulo tentasse o gol. Sim, só que o São Paulo estava sendo pressionado pelo Atlético em casa. Então foi melhor resguardar, né? Mas eu teria pensado antes de colocar os dois de uma vez. Talvez só o Alves no lugar do Luciano, mais cansado. O Lucas Ferreira podia esperar mais um pouquinho. Mas só para demonstrar que não é tão simples assim. Essas dificuldades que ele tiveram não é por ruindade. É porque são jogadores jovens, não tem aquele cacuete de sair, segurar, soltar rápido a bola, como aconteceu com o Alves. Perdeu tempo para soltar a bola. Refugou em 2 momentos de marcação do adversário, até pela inferioridade física dele. Isso tem que ser levado em conta. Bom, Rafael, grandíssima atuação, salvou o São Paulo na parte final do jogo, quando o Atlético atacou pra caramba, com o São Paulo com 1 a menos. Esse vai levar nota 9, especialmente pela fase final do jogo. Ferrarese. Eu acho que o Ferrarese hoje se atrapalhou um pouco na hora de apoiar o ataque, mas foi bem de um modo geral, especialmente na defesa, leva 7,5. Arboleda, monstruoso. Nota 9 para ele. 9. Desde o primeiro tempo, sério, constante, maduro. Alan Franco, 8. Baita atuação. Só que ele teve 2 ou 3 momentos ali em que ele vacilou, podia ter estragado. Então por isso que a nota dele é menor que a do Arboleda. Mas, de um modo geral, a atuação defensiva do São Paulo foi impecável. Impecável. Cedric, mais uma boa partida, só que, chegou no final morrendo. Né? Natural. Estava sem jogar 1 ano e meio. Mas, de novo, uma ótima escolha do Zubeldia para fazer o jogo dessa forma. Não sei se num jogo em casa tendo que ganhar é a melhor escolha.
Aí o São Paulo precisa atacar mais. Mas fora, onde tem que se resguardar, a escolha é perfeita, vai levar 8. De novo, baita atuação. Marcos Antônio fez a melhor atuação dele desde quando chegou no São Paulo, nota 8,5. Participou das jogadas, armou, chutou 2 vezes no gol com perigo, foi bem demais. Alisson, muito bom, 8 para ele também. Enquanto o São Paulo teve controle do jogo, dominou o meio de campo e foi o cara que deu o ritmo das ações, foi perfeito. Luciano foi bem no primeiro tempo, começou a cair no segundo por cansaço. Não sei se eu tiraria, mas também não critico a troca. O Wendel, muito bem quando esteve em campo, saiu porque sentiu fisgada no músculo, pode preocupar para os próximos jogos, mas leva uma nota 8 também pela atuação, especialmente ofensiva que ele teve. André Silva ajudou na mobilidade, saiu da área, veio participar de construções no meio, foi bem demais, 7,5. E o Ferreira, enquanto esteve em campo, foi um dos melhores do São Paulo também. Foi ele quem puxou as principais jogadas de ataque. Eu não teria tirado. Só se ele pediu para sair. Nota 8,5 para o Ferreira também. Entraram o Juan no lugar do Cedric, no finalzinho, sem nota. O Enzo Dias no lugar do Wendel. Ele não entrou mal, só que ele joga com uma dinâmica diferente. E aí ele entrou e logo depois o Caleri foi expulso, ele teve que recuar mais, mas ajudou o time ali. Participou pouco da construção, também por causa dessa mudança brusca no jogo. Matheus Alves entra bem, mas depois é aquela história que a gente falou aqui, erra em saídas de bola porque falta força física, falta cacuete. Vou dar para ele uma nota 6. Lucas Ferreira, que eu acho que entrou muito bem, já quase fez um gol, mas depois vacilou também em jogadas de ataque. Outra nota 6 para ele, não é má vontade, mas é aquilo. O cara vai precisar crescer ainda, ficar mais maduro. E o Caleri, cara, entrou sem mobilidade, sem se impor tecnicamente, ocupando espaço, e foi destaque porque tomou um vermelho numa cotovelada burra. Nota 0 pro Caleri, não dá pra dar, não tem nota. Não tinha nota ainda pela atuação, e é expulso idiotamente, nota 0 para ele. É o que sobrou para hoje, infelizmente. Mas, de um modo geral, no saldo geral, São Paulo foi bem. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado pela participação aqui e até a próxima.